Bom dia, boa sexta-feira para todos. Ensinamento de Meishu Sama, Saúde Bucal, publicado no livro Arte do Jorei, volume 3, editora Lux Oriens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Ter dentes fortes ou fracos é uma condição diretamente relacionada à saúde do corpo inteiro. Dessa forma, a saúde debilitada do homem moderno é a responsável pela fragilidade de seus dentes. Então, quanto menos problemas dentários, sinal que a saúde está bem. Quanto mais problema no dente a pessoa tem, sinal de que a saúde não está muito boa, né? Fragilizada. Precisa cuidar melhor, né? Eu sempre ouvi isso, não sempre, mas assim, cada dente que dá um problema é porque tem algum lugar do corpo que não está bom. Nunca ouviu isso? Eu já ouvi. Pessoa do esoterismo fala isso. Parte esotérica. Se pesquisar no Google, vai aparecer. E coincidentemente, Meishu Sama reafirma isso, né? Com toda certeza, a origem dos problemas dentários está na presença de toxinas medicamentosas acumuladas no organismo. Porém, a toxicidade dos antissépticos e remédios utilizados na colocação de próteses dentárias torna o distúrbio ainda mais pernicioso. Uns tempos atrás alguém perguntou para mim, né, sobre prótese dentária. Ele faz furo no osso, põe pino, aí fixa, né, 3, 4 furos, não sei. O problema é antisséptico, é o que usa para desinfetar, para que não dê inflamação, essas coisas, né? Isso no corpo inteiro é usado, né? Qualquer cirurgia, procedimento que a medicina faz, passa isso. E Meishu Sama fala que esse é o pior veneno que tem. Então, se alguém por acaso estiver pensando em fazer, pede para não usar antisséptico. Muito provavelmente o profissional da área de saúde vai falar, então não faço. Mas eu conheci aqui um dentista que inclusive não lembro se ele recebeu o Ricardo, depois ele sumiu. Que ele falou, então vou usar água boricada. Vou limpar com água boricada. Porque como eu vou fazer, né? E assim fazer. Conheci também uma dentista em São Paulo que fazia assim também e não usava remédio. Só que o tratamento ficava bem caro. Porque o que ela faria usando remédio e tudo mais, em meia hora de cadeira, ela precisava de várias horas de cadeira, você sentado ali, para ela conseguir fazer, né? Então vai muito do profissional entender ou não. Essa pessoa de São Paulo, ela tratava os dentes de vários reverendos, ministros e tal. Era assim. Não custa nada pedir, né, para o dentista se ele pode não usar, né? Fica a dica. Ademais, nas obturações, junto à massa restauradora, é utilizado um antisséptico responsável por um terrível efeito adverso, pois com o passar do tempo, essa substância tóxica apodrece, dando origem às bactérias. Surge então a necessidade da ocorrência de uma ação purificadora natural, visando eliminar as impurezas.
Quando o caso é simples, a purificação se manifesta num processo leve, no qual as toxinas são expelidas pelas gengivas. Logo, não gera grande preocupação. Na maioria das vezes, a condição é grave e provoca muita dor, cuja origem é a formação de um pequeno orifício na raiz do dente. Esse sofrimento diminui no momento em que a perfuração da raiz se abre externamente e o pus começa a ser excretado. A partir de então, a pessoa sente grande alívio. Muitos, acredito, já devem ter passado por semelhante experiência. Sempre que vou ao dentista, falo para não usar nenhum remédio. Esse é o Meshama, né? O Meshama era assim, ele ia no dentista, mas pedia para que não fosse usado remédio. Se ele tomava anestesia ou não, aqui não diz. Não sei. Tem pessoa que tentou arrancar dente sem anestesia, né? Não deu certo. Pessoa que já arrancou. Tem pessoa que já arrancou, mas quando foi arrancar de novo, tomou. Então, Depende do dente. Não, e o pior não é isso. Tem pessoa que é assim. Não toma, né? Não toma. Tá certo, não toma. Aí se alguém toma, como repreende, né? Não pode, porque está sujeito um dia a acontecer com você também, né? Isso aconteceu comigo uma vez. Eu fui no dentista e não aguentei a dor. Aí falei, não, dá anestesia. Eu fui tentando, sem anestesia, nessa dentista que eu falo, né? E ela ia pingando a anestesia e mexendo, mas ela viu que eu ia infartar na cadeira, eu perdi a cor, fiquei dessa cor aqui, branco, gelado, suando frio. Aí ela falou, eu não vou mexer, porque você vai ter problema aqui, eu não posso me responsabilizar, você morrer aqui no meu consultório. E aí deu. Aí eu fui contar para uma pessoa, né? Não foi nem contar, a pessoa veio me perguntar, você foi? Fui. Tomou anestesia? Eu falei, claro. Aí ficou bravo, que eu tomei anestesia. E eu fiquei com aquilo, fiquei chateado, né? Falei, poxa, consegui alguém que não dava remédio? Depois, a própria pessoa falou, depois de muitos anos, falou, eu fui arrancar, tomei anestesia. Não falei nada, fiquei quieto. Mas eu falei, Aí a gente vê que às vezes, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Tudo que acontece com o outro, pode acontecer com a gente também. Ninguém é livre, né? Por isso, antes de criticar, antes de julgar, lembrar do que Meshama ensina, não julga. A pessoa toma remédio, o problema é da pessoa, não é nosso. A gente não toma remédio porque na realidade tem proteção e não está precisando tomar. Porque se um dia a pessoa desmaia, cai na rua, acorda no hospital, com a veia toda cheia de tubo, tomando um monte de remédio, o que vai dizer? Não é? Então, cada um, como o Meshama fala, cuidar de si mesmo, entendeu? Muitas pessoas tomam medicamentos porque ainda não tem, né, condição de não tomar. E não pode julgar. O reverendo Nakahashi batia muito nesse ponto. Ele falava assim, tem pessoa que faz terrorismo com quem toma medicamento. Isso está errado. Não pode fazer assim. Então tem que cuidar, né? Cuidar de tentar não tomar, mas quem toma deixa, não tem problema. Talvez um dia a pessoa consegue ir diminuindo. Aqui já aconteceu vários casos assim. A pessoa tomava, começou a receber joreifo, aí conheceu o ensinamento, né? E começou a tentar, mas não foi de uma vez, foi aos poucos, até que parou. Mas, assim, não está precisando,
Talvez um dia você precisar, quem sabe, né? Quem sabe? Nem tudo é como a gente quer. Não é. Assim, mesmo passado algum tempo após o tratamento, não sinto dor, porque ele pedia para o dentista não usar remédio. Normalmente, quando um dente fechado anteriormente com massa começa a doer, basta o dentista removê-la para o paciente sentir alívio. Esse fato mostra claramente o quanto estou certo ao afirmar que não se deve usar antissépticos em tratamento dentários. Ao verificar esse problema, porém, é comum o dentista afirmar que a dor é consequência de a desinfecção não ter sido bem feita, outra superstição da ciência médica. Até mesmo o creme dental, o melhor é usar os que não contenham nenhuma substância medicamentosa na sua composição. Ao higienizar meus dentes, por exemplo, não uso nem sal. Faço apenas massagens com a ponta dos dedos. É bom todos saberem que, para haver o fortalecimento dos dentes, é essencial melhorar a saúde do corpo. Para tanto, torna-se imprescindível abandonar os fármacos. As pessoas com dentes fracos e cariados, ou aquelas cuja idade já é avançada, não conseguem se tornar saudáveis tão rapidamente a ponto de salvar sua dentição. Nesse caso, o uso de dentadura é aconselhável para terem uma aparência agradável. Então é o caso de Meixo-sama. Ele tomou muito remédio, a vida inteira, muito. A vida inteira não, até os 45 anos, mas mais da metade, né? Ele viveu até os 72, por aí, 75, não lembro. Mas mais da metade da vida ele tomou muito, não era pouco, era muito. Dente, então, com qualquer coisa que ele falava vai doer, ele ia correr no dentista, fazia tratamento. Quando ele recebeu as revelações e tudo, aí ele parou, mas não deu tempo. Ficou... Tem uma foto dele, junto com o Nidai-sama, que ele está olhando alguns, não sei, livro de arte, alguma coisa, uma foto, e ele está sorrindo sem dente, bem banguelinha assim. Acho que vocês já viram essa foto. Mas tem outras fotos, ele com o dente, já, inclusive mais velho, já com os dentes, porque ele colocou dentadura para parecer mais bonitinho, né? Não ficar aquele banguelinha, fica meio feio. Mas ele nem banguela conseguia ficar feio, né? Tão bonitinha aquela foto dele banguelinha. Depois eu vou colocar no WhatsApp, para quem não tem, vou colocar essa foto lá, ampliada assim. Inflamação da membrana bucal e da língua. Problema caracterizado por ardência na membrana interna da boca, dores na garganta, além de pequenas erupções na língua. Tais sintomas surgem por causa dos remédios ingeridos via oral e aos enxaguantes utilizados em gargarejos, aquele Listerine. Tem um ministro que enxagou com Lisol. Isoforme, não sei. Achou que era Listerine, era desinfetante de banheiro. O tubinho parecido, né? A cor igual, aquele azul. Ficou bravo. Todo atrapalhado. Não vou falar aqui. Era um Essas substâncias penetram na mucosa da boca e aos poucos envelhecem e se tornam toxinas, as quais com o tempo são expelidas por meio da ação purificadora manifestada
nos sintomas descritos anteriormente. Dessa forma, se deixarem a eliminação transcorrer naturalmente, por certo haverá a cura. Os casos de câncer na língua também são consequência do uso de medicamentos. Se não houver interferência de tratamentos medicinais, 90% dos casos se curam facilmente. Então, se por acaso um dia alguém tiver câncer na língua, tem 90% de chance de se curar facilmente se não fizer nenhum tipo de tratamento médico. Faz tratamento divino, né? Conjurei. A luz que foi utilizada para criar tudo que existe no mundo. Quem nunca leu aquele ultra milagre, né? O caso daquele menino que perdeu o pênis, inflamou, ficou um buraco. Conjurei, aquilo reconstituiu, nasceu um pênis novo. Como se fosse, não ficou cicatriz, não ficou nada. Porque essa força do Jorei, de reconstruir, né? No entanto, o procedimento padrão é a prescrição de fármacos, assim que os médicos percebem indícios de câncer na boca, mesmo sem terem a certeza da efetividade do tratamento. Com isso, ao contrário do que se espera, a doença piora e pode se tornar um câncer verdadeiro. Gostaria de alertá-los sobre isso. Há alguns casos raros nos quais a cura do câncer na língua não é possível. Isso acontece quando a causa é espiritual, isto é, foi gerado pelas máculas originadas da conduta da pessoa, tais como proferir mentiras perniciosas ou ferir o sentimento dos outros com palavras ofensivas. Se o indivíduo perceber e se arrepender de suas atitudes, ingressar e professar uma religiosidade correta, surge uma pequena chance de se alcançar a cura. É bem difícil curar. Quando você, por exemplo, falou coisas para alguém que feriu profundamente aquela pessoa, tem pessoa que se suicida por causa de alguma coisa que falaram, de tão ferido, tão, né? Então, assim, cuidado que fala também, né? Como fala, para quem fala. Antes de falar, precisa pensar consequência daquilo que está falando, qual vai ser. O que eu vou falar vai alegrar, animar, vai ser benéfico ou maléfico para alguém? A pessoa está com dor, você é messiânico, manda a pessoa para o médico. Está mandando a pessoa quase que para o inferno. Melhor não falar isso. Não fala nada. Se a pessoa quer ir, vai. Mas não manda para o médico. Esse tipo de criar mácula com a língua. Só que é inconsciente, né? Não sei como Deus fica nesses casos, que a pessoa faz as coisas sem consciência. Tem o ensinamento, diz que ele fica assim, meio sem saber o que fazer, né? Quando já sabe, aí é diferente a conversa, né? Por isso tem um ditado que fala assim: a ignorância é uma bênção. Nesse sentido né? O peso dos pecados, quando você faz conscientemente, é um. Quando é inconsciente, é mais leve, né? Outras observações: remédios para desinfetar a boca não são recomendáveis. Os seres vivos possuem a saliva, ferramenta antibactericida natural do organismo. Não há nada que promova uma limpeza tão potente. Comprovem, ao espargi-la sobre insetos, seres maiores que as bactérias, estes enfraquecem ou até morrem. Entenderam? Vem uma mosquinha voando, você gospe na mosca, ela cai lá no chão, se você não limpar, ela morre, com a saliva. Ou, sei lá,
fazer experiência quando vê uma barata. Sai cuspindo na barata. Será que dá certo? Saliva, né? Se mata inseto, bactéria, então, que é minúsculo, mata. Cachorro, animal, quando se machuca, o que faz? Lambe o ferimento, não é? Por que será? Será que é gostoso lamber ferida? E do ser humano ele lambe também, né? Se o ser humano deixar, ele fica ali lambendo a ferida. Eu acho que deve ser uma cicatrização bem rápida, né? Se estiver infeccionado, capaz de curar. O pessoal começa a sair lambendo ferida dos outros. Tomara que não. Não, dá uma cuspidinha só. Sendo assim, ao realizar o gargarejo, a pessoa diminui o poder esterilizador natural representado pela secreção salivar. Está acabando. O mesmo acontece com os olhos, que igualmente possuem um líquido próprio de desinfecção chamado lágrima. Ademais, a mucosa interna das pálpebras é macia e adequada à proteção das vistas. Constitui, portanto, imenso erro lavá-los com remédios, com água ou higienizá-los com outros materiais. Colírio é um veneno para os olhos. Em relação à pele, e não quer dizer que a pessoa vai colocar colírio e às vezes vai ter problema nos olhos. Às vezes o colírio penetra e vai para o fundo do cérebro. E a pessoa começa a ter outros tipos de distúrbio. Em relação à pele do rosto, há um padecimento cuja causa a maioria não percebe. Quando surge vermelhidão, coceira, ressecamento ou leve sensação de dor, esses problemas advêm do uso indiscriminado de cosméticos. Todos contêm substâncias tóxicas que ao longo do tempo penetram na pele e transformam-se em toxinas. Depois de certo período, tentam sair através dos poros do rosto. Em razão disso, é necessário tomar muito cuidado com o uso de cosméticos. Embora seja um recurso ineficaz, a pessoa faz inalação com o objetivo de aliviar a tosse. Não surte efeito algum. Para entender melhor esse processo, basta refletir um pouco. A tosse é expectorada pela traqueia e o remédio é inalado pelo esôfago. Por isso, nem faz sentido. Conforme dito em outras ocasiões, a tosse resulta de ação bombeadora do organismo, cuja finalidade é expelir o catarro. Sendo assim, não se deve impedi-la, pois quanto mais impurezas são eliminadas, tanto melhor. São casos assim que a gente vê várias pessoas passarem por essa situação. Tempos atrás, uma membro aqui estava com uma tosse que ficou, sei lá, acho que talvez mais de um mês, não lembro, mas por aí. E era uma tosse, coitada. Coitada não, na verdade uma abençoada, né? Porque um monte de toxina foi expectorada para fora, saiu. Essas coisas que o Meixo Sama ensina, que só a gente consegue comprovar praticando, que é a eliminação de toxinas do nosso organismo. Deixar sair. Pelo ouvido, pelo olho, pelo nariz, pela boca, pelos ouvidos, pelos poros, né? Pela urina, pelas fezes, diarreia, vômito, febre, tudo isso. Deixar. Não usar nenhum tipo de medicamento. Aí vai constatar, né, a veracidade do ensinamento. É só na prática. E tem que ser cada um experimentar. Você acreditar porque o outro está tendo resultado não acredita.
não teve comprovação. Precisa ter comprovação individual. Aí fortalece a crença nisso, né? Tá bom. Muito obrigado. Até segunda-feira, se Deus quiser.